A Segunda Guerra Mundial não foi decidida apenas por tanques, aviões ou milhões de soldados avançando sobre a Europa. Antes de cada ataque, antes de cada desembarque, antes de cada bomba cair, havia algo mais silencioso em movimento. Informações circulavam nas sombras. Mensagens eram interceptadas. Identidades falsas cruzavam fronteiras e decisões cruciais eram tomadas com base em dados que nunca apareceriam nos livros oficiais. Enquanto o mundo via o conflito como uma guerra de exércitos, nos bastidores travava-se uma guerra ainda mais decisiva, a da espionagem. Logo, nos primeiros anos do conflito, ficou claro que vencer significava saber mais do que o inimigo. A Alemanha nazista compreendeu isso cedo. A Abwehr, serviço de inteligência militar alemão, foi expandida rapidamente para infiltrar agentes em países inimigos, recrutar colaboradores locais e mapear rotas, portos, fábricas e lideranças políticas. Espiões alemães atuavam na França ocupada, na Grã-Bretanha, na América Latina e até nos Estados Unidos, muitas vezes vivendo como cidadãos comuns, trabalhando em lojas, escritórios ou portos, enquanto transmitiam informações vitais para Berlim. Mas a Alemanha não era a única a jogar esse jogo. O Reino Unido, que se encontrava isolado no início da guerra, transformou a espionagem em uma arma de sobrevivência nacional. O MI6 e, principalmente, o recém-criado SOE, o Executive de Operações Especiais, receberam uma missão clara: colocar a Europa em chamas. Agentes britânicos eram treinados para sabotar ferrovias, explodir pontes, organizar redes de resistência e, acima de tudo, coletar informações diretamente do coração dos territórios ocupados. Esses agentes não eram heróis cinematográficos. Muitos eram civis comuns, professores, operários, estudantes, que aceitavam missões sabendo que a captura significava tortura e morte quase certa. A Gestapo, polícia secreta nazista, caçava essas redes com obsessão. Uma única falha, um nome dito sob pressão, podia desmontar meses de trabalho clandestino. Ainda assim, as redes continuavam surgindo, se adaptando, sobrevivendo nas frestas do terror. Enquanto isso, uma batalha paralela acontecia longe dos campos de batalha: a Guerra dos Códigos. Mensagens criptografadas cruzavam oceanos todos os dias, carregando ordens militares, relatórios de espionagem e planos estratégicos. O maior símbolo dessa guerra invisível foi a máquina Enigma, utilizada pela Alemanha para cifrar suas comunicações. Os nazistas acreditavam que o código era inquebrável. Essa crença custaria caro. Na Grã-Bretanha, em um local chamado Bletchley Park, matemáticos, linguistas e criptógrafos trabalhavam em segredo absoluto. Entre eles estava Alan Turing. O objetivo era decifrar as mensagens alemãs sem que o inimigo jamais desconfiasse. O sucesso dessa operação permitiu aos aliados antecipar ataques de submarinos, proteger comboios no Atlântico e compreender movimentos estratégicos do exército alemão. Muitas batalhas foram vencidas antes mesmo de começarem, simplesmente porque alguém, em uma sala silenciosa, leu uma mensagem que não deveria ser lida. Do outro lado do mundo, o Japão também travava sua própria guerra de inteligência. O Império Japonês possuía serviços de espionagem altamente ativos na Ásia e no Pacífico, infiltrando agentes em colônias europeias e monitorando movimentos americanos. Em resposta, os Estados Unidos ampliaram drasticamente suas operações de inteligência após o ataque a Pearl Harbor. O OSS, antecessor da CIA, passou a atuar globalmente, enviando agentes para a Europa ocupada, o norte da África e o sudeste asiático. Nada disso era limpo ou simples. A espionagem da Segunda Guerra foi marcada por erros, traições e jogos duplos. Agentes que fingiam trabalhar para um lado enquanto serviam ao outro. Informações falsas plantadas deliberadamente para enganar o inimigo. Operações inteiras baseadas em mentiras cuidadosamente construídas. A verdade, nesse cenário, era apenas mais uma arma, e nem sempre a mais importante.
E foi exatamente essa lógica que preparou o terreno para uma das maiores operações de engano da história moderna. À medida que a guerra avançava, os aliados perceberam que informação não servia apenas para prever o inimigo, mas também para manipulá-lo. A espionagem deixou de ser apenas coleta de dados e se tornou engenharia da mentira. O exemplo mais sofisticado disso foi a criação de agentes duplos controlados pelos britânicos. Um sistema tão eficiente que praticamente toda a rede de espionagem alemã na Grã-Bretanha passou a trabalhar, sem saber, para Londres. Esses agentes transmitiam informações cuidadosamente fabricadas para Berlim. Pequenos detalhes verdadeiros misturados com grandes mentiras estratégicas. O objetivo era criar confiança. Quando chegasse o momento decisivo, o inimigo acreditaria em tudo. Esse momento veio com o dia D. A invasão da Normandia só foi possível porque a Alemanha estava convencida de que o verdadeiro ataque aconteceria em outro local. Tropas foram mantidas longe das praias reais, esperando uma invasão que nunca viria. Essa vitória não apareceu nos mapas nem nas manchetes. Ela aconteceu em relatórios falsos, transmissões clandestinas e decisões tomadas por generais enganados por informações que pareciam confiáveis. Foi espionagem em seu nível mais puro. Controlar o que o inimigo pensa que sabe. Ao mesmo tempo, a União Soviética conduzia uma das redes de espionagem mais extensas e agressivas do conflito. Mesmo sendo aliada dos Estados Unidos e do Reino Unido, Moscou nunca deixou de agir como se todos fossem potenciais inimigos. Espiões soviéticos infiltraram projetos científicos, bases militares e círculos políticos aliados. O objetivo não era apenas vencer a guerra, mas garantir vantagem no mundo que surgiria depois dela. Essa postura deixava claro que a espionagem da Segunda Guerra não terminaria com o cessar-fogo. Na verdade, ela estava apenas mudando de forma. Os serviços secretos aprenderam lições que moldariam o século seguinte. A importância da informação, o valor do sigilo e o poder de controlar narrativas invisíveis. Milhares de agentes nunca tiveram seus nomes registrados. Muitos morreram sem reconhecimento, enterrados em valas comuns ou executados anonimamente. Outros sobreviveram, voltaram à vida civil e nunca puderam contar o que fizeram. Seus maiores feitos permaneceram classificados por décadas, alguns até hoje. A Segunda Guerra Mundial costuma ser lembrada por suas grandes batalhas, líderes carismáticos e eventos dramáticos. Mas por trás de tudo isso existia um mundo paralelo, feito de mensagens cifradas, identidades falsas e decisões silenciosas. Um mundo onde uma única informação podia salvar milhares de vidas ou condenar nações inteiras. Esse mundo não desapareceu com o fim da guerra. Ele se tornou permanente, mais sofisticado, mais oculto. A espionagem moderna nasceu ali, naquele conflito, quando a humanidade descobriu que vencer não era apenas destruir o inimigo, mas compreendê-lo, enganá-lo e antecipá-lo. E desde então, a história nunca mais foi escrita apenas em campos de batalha, mas também em salas fechadas, arquivos secretos e decisões que jamais chegaram ao público. Com o avanço da guerra, a espionagem deixou de ser apenas uma ferramenta de apoio e passou a influenciar diretamente o desenho do mundo pós-conflito. Cada grande potência começou a agir não só para derrotar o inimigo atual, mas para se posicionar no tabuleiro que surgiria quando os canhões silenciassem. Nesse contexto, a informação passou a ter um valor maior do que territórios conquistados. Os Estados Unidos, que haviam entrado tardiamente no conflito, aprenderam rapidamente que não poderiam depender apenas de forças militares. O OSS ampliou suas operações de infiltração política, econômica e científica. Agentes americanos começaram a mapear não apenas alvos militares, mas também lideranças locais, partidos políticos e movimentos sociais na Europa e na Ásia. A guerra estava ensinando uma lição clara: quem controla a informação, controla o futuro. Na França ocupada, redes de resistência tornaram-se verdadeiros sistemas de inteligência paralelos.
Civis transmitiam horários de trens, localização de depósitos de armas, movimentação de tropas. Muitas vezes, essas informações chegavam aos aliados mais rápido do que relatórios oficiais. Mas o custo era brutal. A cada avanço da resistência, a repressão alemã se tornava mais violenta. A espionagem nesse cenário era um pacto silencioso entre coragem e sacrifício. Ao mesmo tempo, os alemães tentavam recuperar o controle da guerra invisível. A Abwehr perdeu espaço para a SS e para a inteligência controlada diretamente por Himmler. Isso criou conflitos internos, desconfiança e paranoia dentro do próprio regime nazista. Espiões começaram a vigiar outros espiões. Informações eram retidas por medo de traição. O sistema que deveria garantir segurança passou a se corroer por dentro. Esse clima de desconfiança absoluta não era exclusivo da Alemanha. Em todos os lados, a espionagem produziu um efeito colateral inevitável. Ninguém confiava totalmente em ninguém. Aliados espionavam aliados. Informações eram filtradas, manipuladas ou atrasadas por cálculo político. A guerra ensinou que a verdade completa era perigosa demais para ser compartilhada. Um dos exemplos mais extremos desse pensamento foi o controle absoluto da informação sobre certos projetos estratégicos. O mais famoso deles foi o desenvolvimento da bomba atômica. Mesmo entre aliados, o nível de sigilo era tão alto que poucos tinham acesso ao quadro completo. Espiões soviéticos conseguiram infiltrar o projeto, enviando dados cruciais para Moscou. Isso acelerou drasticamente o equilíbrio nuclear do pós-guerra. A espionagem da Segunda Guerra, portanto, não foi apenas uma arma tática. Ela moldou a arquitetura do medo que definiria o mundo nas décadas seguintes. Governos aprenderam que manter segredos era tão importante quanto possuir exércitos. Serviços de inteligência deixaram de ser temporários e se tornaram instituições permanentes, integradas ao próprio funcionamento do Estado. Quando a guerra se aproximava do fim, a pergunta não era mais quem venceria, mas quem herdaria o controle da informação global. A resposta não viria em tratados oficiais, mas nas operações clandestinas que já estavam em andamento, preparando o terreno para um novo tipo de conflito. Quando os tiros cessaram em 1945, o mundo acreditou que a guerra havia terminado. Mas para os serviços de inteligência, aquilo foi apenas uma transição. As redes de espionagem montadas durante o conflito não foram desmontadas. Elas foram reaproveitadas, adaptadas e redirecionadas. O inimigo deixou de ser um exército visível e passou a ser uma ideologia, uma influência, uma ameaça futura. Ex-espiões nazistas foram recrutados por potências vencedoras. Cientistas, analistas e especialistas em inteligência foram absorvidos por novos sistemas de poder. Informações coletadas durante a guerra serviram como base para operações secretas no pós-guerra. A espionagem deixou de ser exceção e se tornou regra. A União Soviética emergiu do conflito com uma máquina de inteligência altamente eficiente, moldada pela paranoia e pela disciplina. O Ocidente respondeu, criando estruturas igualmente permanentes. A CIA nasceu diretamente das lições do OSS. O MI6 expandiu sua atuação global. O mundo entrou em um estado de vigilância contínua, onde a paz era apenas a ausência temporária de guerra aberta. Tudo isso foi possível porque, durante a Segunda Guerra Mundial, a humanidade aceitou algo novo: a normalização do segredo. Decisões que afetavam milhões passaram a ser tomadas por grupos reduzidos, em salas fechadas, com base em informações que nunca seriam divulgadas. A espionagem ensinou que controlar o fluxo de dados era mais eficiente do que controlar territórios. O conflito também deixou claro que a maior arma não era a mentira isolada, mas a narrativa coerente. Enganar o inimigo exigia construir uma realidade alternativa plausível. Essa lógica seria usada repetidamente no século XX, em golpes de Estado, guerras indiretas e operações psicológicas. Tudo isso nasceu nas experiências da Segunda Guerra. Hoje, quando olhamos para aquele período, vemos mapas, batalhas e líderes. Mas o verdadeiro esqueleto do mundo moderno foi montado nas sombras.
Foi ali que se definiu como governos observam seus cidadãos, como informações são classificadas e como o poder real raramente se apresenta de forma visível. A espionagem da Segunda Guerra Mundial não foi apenas um capítulo da história. Ela foi um ponto de virada. Um momento em que a humanidade descobriu que o silêncio pode ser mais mortal do que o barulho e que a informação, quando bem usada, vale mais do que qualquer arma. E desde então, cada guerra, cada crise e cada conflito carrega essa herança invisível. Uma herança que não aparece nos livros escolares, mas que continua moldando decisões, alianças e destinos. Porque no fim, a maior lição daquele conflito não foi como destruir o inimigo, mas como compreendê-lo antes que ele perceba que já perdeu.